E aí, pessoal, tudo bem? Continuando a nossa aula de materiais, agora a gente vai falar de mais propriedades dos materiais, né? Que nada mais é do que comportamentos que os materiais têm frente a alguns estímulos. Então, a gente sempre fala, pessoal, que propriedade é quando você estimula o material de alguma maneira e esse material ele vai te responder. Essa resposta que o material te dá se chama propriedade, tá bom? Bom, continuando aí na nossa lista de propriedades, propriedades tecnológicas são todas aquelas, pessoal, que são relacionadas com o processo de fabricação da peça. Tá? Então, de alguma maneira, alguns materiais são mais fáceis de fabricar do que outros. Então, dependendo do processo que você aplica, você vai ter também uma resposta desse material. Por exemplo, quando você aumenta a temperatura de um material, ele vai passar do estado sólido para o líquido, que é o caso do ferro. Então, essa propriedade a gente chama de fusibilidade, ok? Então, é aquela propriedade que todo material tem de passar do estado sólido para o líquido, né? Propriedades tecnológicas ainda, a soldabilidade. Então, a gente já sabe, pessoal, que alguns materiais são fáceis de soldar, outros não. Outros já temos uma dificuldade grande. Por exemplo, o aço, a gente tem uma facilidade na soldagem, enquanto o ferro fundido, a gente tem uma dificuldade devido à grande porcentagem de carbono. Então, esse material, o ferro fundido, não é um material fácil de soldar e ele tem que ser soldado em algumas situações. Por exemplo, realizando um pré-aquecimento, você vai conseguir soldar, né? Temperabilidade já é uma propriedade que os materiais têm de absorver a têmpera, ou seja, tratamento térmico de têmpera. Então a gente sabe que alguns materiais eles ganham um nível de dureza, uma característica de dureza e outros não, né? Então essa temperabilidade ela vai variar bastante com o percentual de carbono, né? já que a temperabilidade ela depende do percentual de carbono, tá, pessoal? Então uma maneira de você medir a temperabilidade é realizando, por exemplo, o ensaio Jomini. Então nesse ensaio você verifica, por exemplo, né, a dureza ao longo da peça, tá? Ou na direção do centro para a periferia da peça. Então é uma maneira de você verificar a dureza. Aplicando, por exemplo, aqui, ó, fazendo ensaios Rockwell, ó, tá vendo? Ó, esses pontinhos são os pontinhos onde executou um ensaio Rockwell, numa superfície plana e polida, e aí você verifica, por exemplo, o quanto que a peça endureceu ou foi temperada, tá? Mais propriedades tecnológicas relacionadas ao processo de fabricação, a gente tem, por exemplo, a usinabilidade ou maquinabilidade. São propriedades relacionadas, por exemplo, à capacidade do material, pessoal, a sofrer o torneamento, ao fresamento, à furação. Então, essas propriedades tecnológicas, elas estão ligadas exclusivamente com a capacidade do material ser usinado, tá bom? A fadiga não é bem uma propriedade, mas é um efeito, uma falha que os materiais têm quando eles são submetidos a esforços cíclicos, né? Então, quando os materiais são submetidos a esse tipo de esforços, por exemplo, esforços de tração e compressão, né? Esses esforços aí, você vai levar o material à fratura, e aí a gente chama esse limite dessa fratura, a gente chama de fadiga. Ou seja, o material fadigou, né? Ele foi levado à ruptura através desses esforços aí cíclicos, né? E também, pessoal, a gente tem as propriedades térmicas, são muito bem conhecidas. Por exemplo, a capacidade do material conduzir calor. A gente chama isso de condutividade térmica. Então, exemplos de materiais que são ótimos condutores de calor estão os metais, né? Então, a categoria dos metais conduzem muito bem o calor. E a categoria dos materiais cerâmicos são todos aqueles péssimos condutores de calor. Então, os materiais conduzem bem, conduzem mal o calor, enfim. Então, essa propriedade a gente chama de condutividade térmica, tá? Só para a gente ter uma ideia, os valores de condutividade térmica, isso já caiu em algumas provas aí da Sesgran Hill, nessa escala. Por exemplo, o alumínio, que é um material metálico,
tem uma condutividade térmica excelente, né, em relação ao aço, que já tem uma condutividade do valor de 47 watts por metro grau Celsius. E aí a gente vai tendo uma queda com os materiais cerâmicos, tá vendo? Ó? O fibrocimento, né? A água, a lã de vidro, tá vendo? Ó? Olha a condutividade, ou seja, a lã de vidro é um material excelente para conduzir, né? Para não conduzir a temperatura, tá? Poliestireno expandido, que é o caso do isopor, a espuma de poliuretano, e o ar ainda tem um coeficiente de condutividade térmica bastante baixo, tá? Uma questão caiu na Petrobras aí, tá? Colocando vários materiais e perguntando aí a sequência de condutividade térmica. Então é interessante que vocês saibam pelo menos os principais, tá? A dilatação térmica também é uma outra propriedade térmica que também já caiu nas provas da CESGRAN Rio, tá, pessoal? Então tem que ficar esperto, porque alguns materiais dilatam mais do que outros, tá? Então, eu coloquei aqui uma lista rápida para a gente entender, ó, tá vendo? Ó? Os materiais que têm alto coeficiente de dilatação térmica, obviamente, vão dilatar mais. É o caso do zinco aqui, né? O chumbo e o alumínio. Não está na ordem, mas dá para a gente ter já uma ideia dos materiais que dilatam pouco e outros que dilatam mais. Beleza, pessoal? Propriedades elétricas são aquelas que o material tem a capacidade de transporte de elétrons com maior facilidade. Aí, de novo, a gente tem a classe dos metais, que são ótimos, né? E os isolantes, que são exatamente o contrário. São aqueles materiais que não conduzem bem a eletricidade. Ou seja, eles são péssimos condutores, tais como a madeira, a baquelite, o ebonite, né? Esses materiais aí são péssimos condutores de eletricidade. E as propriedades eletromagnéticas, eu chamo a atenção de vocês, por quê? Porque não é só o ferro que pode se tornar um ímã, ou seja, pode adquirir magnetismo. Os materiais com base no níquel, no cobalto, no lítio, no cádmio, esses metais também podem se adquirir propriedades magnéticas, tá bom, pessoal? Beleza, então vou deixar o próximo vídeo então para algumas questões que já caíram aí na Petrobras e eu espero vocês lá.